Começando mais um podcast da Dojota, hoje com a presença ilustre, uma cliente VIP nossa, doutora Carolina. Muito obrigado pela participação, doutora. É um prazer enorme estar Obrigado, aqui Carol. com vocês. E contando também com o meu sócio, JP, vocês já conhecem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo não só da medicina, como da dermatologia. Temos aqui a melhor dermatologista do Brasil. E doutora, para começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Então, meu nome é Carolina Barros, eu sou médica dermatologista pela Sociedade Brasileira, né, pela SBD. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu passei 4 anos estudando só para essa prova de título, que é o que as pessoas não levam em consideração quando procuram um médico. E isso fez toda a diferença porque eu fiz residência, eu fiz 6 anos de medicina, fiz 2 anos de residência de clínica médica, mais 2 anos de dermatologia. Mas se a gente não tiver o título pós tudo isso, pós esses 10 anos, eu não sou considerada dermatologista. Eu não sabia disso. Eu também não. E é por isso que a gente tem um RQE, que chama, assim, tem meu CRM, tem RQE, que é Registro de Especialista. Aí tem, então, toda vez que você for procurar um médico especialista, tem que ter esse RQE. Ah, legal. Cada segundo de podcast a gente aprendeu alguma coisa. Então são 10 Isso daí anos tem para chegar nisso. no CRM de cada cidade, na sociedade, na SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, todas as especialidades, o médico tem que estar cadastrado lá, o CRM ativo e o RQE. Legal. Até chegar aí, por que a medicina? Aí você pode levar o Nossa, porquê aí da você tá dermatologia. voltando. Não, mas a gente quer te conhecer aqui. Pois é, porque eu já tenho eu me formei em 2002. Tá. Tem quantos anos? 24 anos. 24 anos de formada, mais 10 anos de estudo. Não, mais 6 anos, né? Porque eu me formei com 24. Então, eu resolvi fazer medicina mesmo assim. A minha avó, que vocês já conhecem, que é a Odete, ela sempre falava que eu ia ser a médica da família. E eu não concordava com ela. Eu tinha muita raiva. Eu falava, mãe, por que que ela me escolheu? Ela falou assim, não sei, ela escolheu você. E aí eu não concordava com isso, achava que eu não tinha a vocação para medicina, e aí ela ficou doente. Quando ela ficou doente, eu tinha 15 anos, eu ia para o hospital de base, eu saía do Objetivo, pegava um ônibus, ia para o hospital de base, ficar com ela. Fiz isso milhões de vezes. E lá eu comecei a observar o dia a dia dos médicos e pensei, eu acho que eu quero isso para mim. Pensa aquela correria do hospital de base, eu ainda Você gostei. achou legal. Eu gostei, ou seja, de um jeito ou de outro. E aí ela faleceu nessa época. E aí foi depois da época de fazer vestibular e eu fiz medicina. Então, até hoje, eu agradeço muito a minha avó. Conto com ela na hora de fazer prova. Eu falo, avó, você pode me ajudar. Eu só estou aqui por sua causa. E aí foi por isso. Então, eu comecei a medicina e a dermatologia veio depois. Eu já fui, na verdade, eu fui excluindo as áreas que eu não queria. Não gosto de cirurgia, não gosto de oftalmo. Já fui excluindo no curso de graduação, a gente tem várias opções, então você já vai excluindo por ali. E aí eu fiz a residência de clínica médica, porque eu sabia que ia ser alguma coisa ali dentro. E quando eu fui, aí a gente faz os estágios de 2 em 2 meses em cada especialidade: cardiologia, pneumo, gastro, reumato, cardio. Quando eu fui passar na dermato, eu cheguei e falei, pronto, aqui é o meu lugar. Eu gostei de natural, tudo. assim. Gostei daquele estresse, de tudo, assim. Porque dermatologia só é bonito agora, que eu tenho 20 anos de formada. No hospital é super feio, né? São as reações alérgicas, as reações de pele, tudo aquilo. A dermatologia no hospital é muito, muito diferente. Então, eu falo que agora eu tô assim, no auge da minha especialidade. Quem me vê hoje, tipo assim, minha filha, que tem 12 anos, ela olha ali o consultório, ela não tem noção do que é até chegar lá. ali. Porque essa parte de consultório, a parte estética da dermatologia. Exatamente. Eu já passei por todos os steps, vamos dizer assim. Eu atendi muitos anos em clínicas multidisciplinares, então tinha angiologia, cirurgia plástica, eu atendi muitos anos assim, atendi por convênio muitos e muitos anos, e tem agora 7 anos que eu resolvi montar uma clínica mesmo com meu marido, que ele é dentista, da parte da estética, reabilitação, as lentes de contato, tudo isso. E a gente tem a nossa especialidade, assim, é muito incomum, porque eu trato o rosto, trato o corpo e ele trata os dentes.
E é tudo uma coisa só. O paciente não entende. Ele chega às vezes para tratar os dentes e pensa, nossa, mas você precisa melhorar um pouquinho da qualidade de pele. Então, os dois sabem olhar. Às vezes o paciente vai para eu tratar o sulco nasomentoniano, esse daqui, e aí eu falo para dá um sorriso, falo assim, ué, mas dá um sorriso para o dermatologista, eu falo, porque está faltando um dente, ou então tá mal, a oclusão está ruim. Não é comigo, você vai fazer uma vez, gastar uma vez, vai tratar isso daí com o dentista uma vez, e depois eu vou fazer só o acabamento, só a cerejinha do bolo. Bacana. Então, essa visão que a gente tem é muito diferente. É o que torna a gente uma clínica diferente, que eu falo. Porque a gente tem esse olhar tanto da odontologia, saúde, função dos dentes, estética também, com o rosto. Por quê? O rosto, a gente trata toda essa parte nessa região, mas o que sustenta mesmo é a arcada dentária. Então uma coisa tá ligada à Tem tudo a outra. ver. Então eu falo assim, eu não sei exatamente, mas não tá bom. Eu quero que você Vai pra portinha ali veja do lado. consigo. Eu sei ver algumas coisas, né? E essa alguma coisa já serve demais para mim, porque é um diferencial, assim. Normalmente nos cursos que eu vou, os médicos não abrem a boca do paciente, só tratam assim, entendeu? Aí Fazem acaba tudo que é um fechado. pouco paliativo, talvez a É, palavra. exatamente. É um Entendi. paliativo. Até porque eu não consigo fazer um papel de um osso de um dente, né? Aham. É tudo muito sutil, muito fino. Os produtos que a gente usa na dermatologia são todos absorvíveis. Então, eu preciso Legal. dessa E, visão. e o mercado de estética tá com um boom muito grande, né, nos últimos anos. O mercado de estética bombou, porque aquela lei do ato médico da época do governo da Dilma, ela abriu as portas para, assim, qualquer pessoa se acha no direito de fazer algum procedimento injetável, vamos dizer assim. Botox mesmo, hoje todo mundo aplica Botox. Exatamente. Aí eles vão tentando agora fechar, mas é como se tivesse aberto uma porteira. É muito difícil. Então acontecem essas coisas de grandes erros, né? Grandes erros, grandes traumas, mortes, tudo isso pela falta de conhecimento mesmo. Porque quando você não sabe, eu falo que a ignorância é a mãe da tranquilidade. Quando você não sabe do perigo, você se arrisca. E as pessoas também, os leigos que procuram essas pessoas, às vezes, elas não têm noção do perigo. Às vezes elas são corajosas mesmo, né? Tem pessoas que vão porque querem, sabendo do risco. Mesmo sabendo. Fazem em qualquer lugar, em casa, hotel, não sei o quê. Mas, assim, tem muitas pessoas que não sabem desses riscos. E aí acontece esses problemas com elas. Porque Então, a gente que é leigo, né? Não tem nada a ver. exatamente. O que eu vejo em redes sociais são esses casos de mais impacto, né? Morte acontece, e Deus me livre, mas acontece bastante. Mas também aqueles casos clássicos, aquelas fotos das pessoas um pouquinho, não bastante deformadas. Isso tudo é o lado ruim, É o o lado apelativo que a gente chega para nós, É. consumidor final. É um desserviço, né? Eu imagino o É seu um lado. desserviço. Então, eu passo, assim, a maior parte do tempo é tirando esse conceito ruim. E das duas maneiras, ou de pacientes que querem esse tipo de tratamento exagerado, porque tem uns que gostam, viu? E como é que você maneja esse pessoal? Pois é, eu tenho que Você fala, educar. não? Falo não, muitas vezes. Porque eu falo que é a minha assinatura no rosto da pessoa. É. Quem fez? Tá, a pessoa acha horrível, A mas pessoa quem parece um fez? palhaço. Fala, doutora Carolina Barros. Não, vou lá, entendeu? Então, a minha assinatura está estampada no rosto. Então, eu muitas vezes falo não. Muitas vezes falo assim, não e não faça isso, isso e isso. Você vai querer e não faça isso porque é arriscado. Alguns escutam, outros não. Outros voltam depois com complicações, outros, entendeu? Então, a vida... Engraçado que isso vai, e a gente que conversa bastante, inclusive eu vou tocar nessa parte empresarial, que além de médico, eu sou empresário de marca maior, mas assim, isso vai diretamente contra, talvez, né? O lado empresarial da coisa. Você Total. dizer não para um paciente que é cliente, mas é paciente, porque a gente está falando de saúde, como é que ele lidar com isso? Então, essa parte da entrada, né, da medicina, o que eu falo, os pacientes falam assim, ou então alguém pergunta, mas não é concorrência para você? Eu falo, não é concorrência para mim. Porque o meu paciente que me procura é aquele paciente que tem medo, que nunca fez procedimento, que tem dor, que não gosta de mudar, de mudança nenhuma, que gosta só de se cuidar. Se foge disso daí, já não é paciente para mim. Então, paciente que procuraria
qualquer profissional, porque às vezes não tem nada, né? Não é nem esteticista, não é Antes da nada. saúde, vai só pelo Então, preço. não bate, entendeu, com o meu perfil. Então, para mim, assim, eu tenho um nicho de pacientes bem segmentados. Hoje em dia, depois de muitos anos fazendo muitos cursos, consultorias e muita coisa, a gente vai começando a dizer não para várias coisas. Inclusive dentro da medicina, porque eu não posso tratar hoje em dia um paciente de vitiligo mais, porque eu não estou capacitada mais. É uma subespecialidade. Tá dentro da dermatologia, só que dentro da dermatologia a gente também faz a subespecialização. Então, eu sei dos meus colegas quem trata muito bem. Eu não vou subtratar, sendo que eu posso indicar para uma pessoa que trata muito bem. Então, eu já faço esse nicho nas minhas redes sociais, tudo eu coloco só o paciente que eu quero atender. Entendi. E na hora que liga para fazer um contato, a secretária normalmente pergunta sutilmente qual é a indicação. Se for assim, é vitiligo, então a doutora indica para fulano. É dermatite atópica, é para fulano. E eu atendo só o que eu gosto. Legal. Isso aí é o melhor top dos do mundos, top. né? É chegar aí que é uma longa caminhada, né? Exatamente. Então, Essa e aí caminhada. isso eu construí com confiança. Por isso que eu falo não faço, não faço, não faço. Porque os pacientes confiam. Se eu falei não, é não. Se eu falei sim, é sim. Com certeza. Entendeu? Não é uma posição fácil chegar Não, longe disso, né? não é. Mas assim, dizer não para um cliente, tira da parte da saúde, que a gente coloca esse É. lado. Mas qualquer empresa, muito difícil empregar não. Ou tem algum motivo que a gente não vai conseguir entender aqui, ou realmente uma maturidade empresarial muito grande ali. É maturidade, porque eu quero é confiança. O paciente tem milhões de coisas para fazer, não é uma indicação que eu vou colocar a mais e tudo mais que vai me trazer aquele lucro, entendeu? O lucro vem depois, com as indicações, com a confiança de anos e anos e anos. Então, o que eu prezo é isso. E não só eu, como toda a minha equipe. Não tem uma indicação na clínica que a gente faça à toa. É assim, não, se a gente está falando para tratar o cabelo é porque vai ajudar. É um negócio que você constrói Exatamente. para você vacilar nisso daí, não vale o risco mais. Não vale o risco. Exato. Não dá. E você falou da sua equipe toda, deixa eu puxar mais para um lado que a gente gosta de falar bastante. Para quem não conhece a clínica ainda, a gente vai deixar as redes sociais para o pessoal conhecer. É uma clínica muito bem estruturada e assim, você é médica, mas você também é dona desse negócio. O lado empresarial da coisa, como é que você leva isso? Você gosta? Não gosto. Não Você gosto. faz muito bem, mas eu É não a gosto. maior dor que eu acho de um médico, de qualquer médico. Não, de qualquer não, porque tem uns que têm essa veia empresarial forte, né? Mas, assim, para quem quer atuar como médico e tem que fazer a parte empresarial, é muito difícil. Porque a gente tem que escolher. Tipo assim, amanhã, sábado de manhã, eu vou fazer um curso de dermatologia, mas tem sábados que eu faço curso de gestão. A gente tem que dividir nosso tempo. Sim. É como se a medicina fosse o básico, muito bem feita, com tratamentos de última geração, tudo, mas isso fosse o básico. Se você não souber gerenciar, você quebra seu negócio. Sim, e isso acontece não só com médicos, né? A gente tem muito profissional liberal, inclusive cliente nosso, que é um excelente profissional na ponta ali. Mas abre um CNPJ às vezes por necessidade, porque ele não quer ser empresário, mas tem que abrir para regularizar a situação fiscal. Aí contrata alguém, aí aluga uma sala, aí compra uma máquina, quando vê já é um empresário, e essa parte normalmente é uma dor comum, né? E as pessoas acham que é simples, né? Compra uma máquina, a máquina vai virar tanto, você faz a conta por alto, só que no fim você não vê todo o custo, a depreciação, o imposto, a comissão, tudo isso que no final das contas você tem que ter muita organização para conseguir manter isso de pé. Quando você virou uma chave em relação a isso? Eu virei na necessidade, vamos dizer assim. Não foi natural. Não foi aquela ambição assim, eu quero ter uma clínica grande com muitas pessoas. Não, foi assim, eu preciso para o meu paciente oferecer um ultrassom microfocado. Mas além do ultrassom microfocado, eu preciso ter um laser de textura de pele. Além disso, eu quero oferecer uma parte de corpo. Então, eu fui somando coisas que me ajudassem a tratar o paciente como um todo, para eu não precisar indicar. Não, isso aqui eu não faço, isso você vai fazer em tal lugar e vai voltar. Porque nessa o paciente se perde. Empresarialmente não faz sentido. Né? Então, acabou que foi naturalmente, assim, a necessidade que eu via na indicação dos pacientes me fez expandir, porque aí hoje eu tenho a parte corporal
toda, né? A parte de flacidez, estria, celulite, gordura localizada. Então, essa é uma parte além da dermatologia clínica em si, que eu faço eu mesma aqui, injeto, tudo isso. Essa parte eu preciso de uma equipe, fisioterapeuta, enfermeira, técnica, que aí elas produzem para mim. Mas sempre sob a minha responsabilidade, minha avaliação e meu resultado. Bastante coisa. Legal. E a equipe, então, acaba tendo que ser especializada nessas áreas, né? Como é que você faz essa parte da especialização das pessoas? Porque eu sei que você investe bastante na sua equipe, né? Muito, Pois muito. é. Assim, eu não paro. Eu acho que o segredo de um resultado, de um resultado de tanto tempo, assim, a equipe está muito engajada com você. Então, eu não consigo fazer tudo, porque eu não tenho mãos nem tempo de fazer tudo o que eu quero que eu tenho na clínica. Então, eu tenho que treinar pessoas para isso. E aí, com isso, eu fui montando a equipe. Não é grande, né? Assim, é uma equipe enxuta, mas eu consigo ali muitos resultados. Mas aí, assim, vamos supor, todo ano eu mando elas para um congresso de corporal, que é o que sai as novidades todo ano dessa parte corporal. Então, eu quero que elas estejam lá no meio, assistindo comigo. Elas têm a parte delas de aplicadoras e eu tenho a minha de médica. É separado, assim, porque delas já vem com outro tipo de explicação, né? Explicação da prática. Mas eu tenho que ir montando, então é treino o dia inteiro. E elas também, não é só treinamento de atendimento, de gestão, é atendimento da parte clínica. Então, cursos que eu compro para mim, eu assisto com elas. A gente senta, a gente tem nosso horário toda semana de discutir casos, de avaliar resultados, de ver os produtos, de ver o que tem de novidade, o que a gente está usando, o que deu, o que foi, entendeu? Então, assim, a gente está o tempo todo melhorando, vendo os resultados e o treinamento é contínuo. Não tem como. Nessa área da medicina, a gente não pode parar um dia. Você acha que dentro da medicina, aí puxando sardinha ou não, mas a dermatologia, ela demanda mais dessa atenção? Ou é só porque a gente está conversando aqui, a gente tem uma relação de trabalho junto e a gente acompanha o investimento que você faz aqui? Porque eu não sei se é comum. Tem empresários que têm empresas de outros ramos que não investem metade do tempo com os colaboradores, da forma que você investe. É porque, assim, tem gente que não tem tantas pessoas trabalhando, então elas fazem, eu tenho colegas que fazem tudo sozinha, entendeu? Então elas treinam assim, aí elas vão dividindo o tempo delas. Eu vou fazer o laser sozinho. Como eu quero que elas façam para mim, eu tenho que dar o melhor treinamento do mundo. Perfeito. Elas acabam fazendo melhor do que eu. Com certeza. Cada um com a sua. Exatamente. Então, assim, chega uma hora que eu não sei mais fazer aquilo ali. Eu nem me arrisco, porque elas já estão tão treinadas e eu já treino com foto, com marcação. Então, assim, eu dou muito treinamento, mas eu cobro muito. Eu falo sempre isso, eu ajudo muito, mas eu também cobro demais. Então, o resultado que eu tenho é muito bom por isso, porque é uma cobrança em cima de treinamento. Eu não posso só cobrar, né? O resultado não está bom. Não, eu sou responsável pelo resultado, então vamos atrás. E eu acho que é esse uma grande virada de chave minha, porque eu não culpo ninguém, eu sou sempre eu que tenho que ir atrás e eu que tenho que resolver. Afinal de contas, sempre já seu. Exatamente. Bacana, bacana. Uma dúvida que eu tô tendo, eu tava aguardando, mas chegou a hora. Monjaro, sem pique. Isso daí tá, a gente fez a listinha de quais termos a gente tinha na cabeça. É para bem ou para mal? Qual a sua posição nisso? Porque com certeza tem para bem e para mal, né? Mas o boom tá grande demais. Eu acho que a estética agora foi mais uma nota de corte, né? Agora são esses remédios. Como é que você está vendo isso dentro da sua profissão e com as pessoas ao seu redor? Eu acho que eles vieram para ajudar muito, muito mesmo. Muito. Eles são, assim, muito bons. Eles vão diminuir a obesidade, entendeu? Do mundo, diminuir as doenças cardíacas causadas pela obesidade. Todas as doenças causadas pela obesidade, porque não é só coração, é AVC, é câncer, é diabetes, é uma sequência. Agora, tudo tem o seu lado bom quando você faz com bom senso. Quando você faz por sua conta, querendo um resultado irreal, você já tem um peso bom e a pessoa vai querer usar pela estética, aí cai do lado ruim, que aí você começa a ter as complicações. Então, são produtos maravilhosos que vieram para modificar, desinflamar. Então, assim, tem pacientes que usam, tipo, para lipedema, para um tipo de coisa que eu trato,
que a gente usa para desinflamar a paciente, principalmente mulher na época da menopausa, tudo isso. Homem também, que tem obesidade, dificuldade, ele diminui a vontade de beber bebida alcoólica, a compulsão por comida. Então, é a grande revolução, eu acho. Você vê com bons Sim. olhos. Então, Muito bom. Só que tem gente acompanhado que de- compra no mercado negro e faz uso por conta própria, aí não tem como, é igual a minha parte. Aí a gente já não consegue mais, né? Sim. Só que assim, o Monjaro, da minha parte, a pessoa emagrece e depois começa a se incomodar com a flacidez. É, uma Aí coisa que eu pra- entro. É Você bacana. vem em seguida. Aí que eu entro, entendeu? E aí eu peço para fazer o tratamento de flacidez junto com o emagrecimento, porque a pessoa perde muito peso, aquele excesso de pele, depois ele não volta. Então, assim, braço, tudo mais, eu gosto de ir fazendo junto, rosto, e sempre associado com endocrinologista, eu não prescrevo Monjaro. Os pacientes vêm para mim indicados, ou eu indico, começa o tratamento, desinflama, regula a parte hormonal, depois volta. Entendi, sempre integrado. Sempre integrado, É que o pessoal perde peso muito rápido, né? É, E mas aí né, perde massa magra também, então é ruim, entendeu? Muito rápido. sim. Então, o ideal mesmo é que seja uma perda gradual, que Gradual. você consegue fazer um tratamento também gradual, né? É, Não deixar a pessoa de uma vez secar tudo e depois tem que tratar um monte de coisa ao mesmo tempo. exatamente. E ela perde músculo. Eu falo que a maior poupança que a gente tem que fazer enquanto a gente é jovem é de colágeno e de músculo. Não é nem de dinheiro, viu? Na parte de vocês. Se tiver guardar colágeno, músculo, dinheiro, aí tem uma frente, né? Kit completo, porque depois você não consegue. Né? Depois, para ganhar 1 quilo de músculo, você não é difícil. Mas colágeno mesmo, até chegou num ponto que eu já vi. Aí, assim, você vai saber muito melhor do que eu, porque você é Fazer uma especialista, né? consulta de Porque eu- vídeo, podcast. não, estão convidados aqui, eu pergunto o que eu quero e espero que as pessoas que estão assistindo também, também gostem. Porque aí eu vi coisa de Instagram, então a gente tem que saber se é Sim. verdade ou não. Que o colágeno, quando a gente ingere, a gente usa suplementação, por exemplo, na digestão quebra todo o colágeno. Porque é uma proteína o colágeno, né? Uhum. E aí tem os aminoácidos, aí o corpo quebra tudo e vira um monte de aminoácidos lá que depois o corpo junta para aquele que bem entender. Então, meio que. Aí o pessoal fala: ó, não faz diferença então você comer proteína, comer uma carne, comer um ovo ou tomar colágeno. Quando cai no seu estômago, no seu intestino, vira toda a mesma coisa. E aí, como é que faria então? Faz sentido mesmo essas suplementações de colágeno? Ou a aplicação tem que ser, por exemplo, injetável no ponto? E esses suplementos realmente não fazem sentido? Qual é a sua visão disso? Não, hoje em dia já está bem descrito na literatura a ajuda do colágeno oral no nosso tratamento de flacidez. Mas aí a gente tem que entender. Ele vai para todo lugar? Ele vai para articulação, ele vai para cabelo, ele vai para pele. Então, são lugares assim que a gente quer. Às vezes o paciente tem colágenos mais específicos para pele, tem outros para joelho. Então, cada um na sua área, o ortopedista passa um diferente do meu, mas não que o dele não vá atingir a pele, entendeu? Ele faz o efeito. O que a gente vê, a diferença clínica, assim, em muitos estudos importantes, é que ele serve como se fosse um substrato. Então, vamos supor, eu vou fazer um tratamento de estímulo de colágeno. Se a pessoa, não é qualquer pessoa, tipo assim, vocês que têm 20, 30 anos, não tem necessidade ainda, porque vocês estão começando a perder. Mas uma pessoa de 40, 50, 60 a mais, serve como se fosse um substrato. Então, ela me ajuda na síntese do colágeno novo. Entendi. Entendeu? Então é diferente de eu não usar, eu preciso dessa ajuda. Não é totalmente necessário, mas hoje em dia todos os estudos levam sempre a associar os procedimentos no consultório para estímulo de colágeno. Então é como se fosse assim, uma terra seca, eu dou um adubo e coloco a semente. Ali é um adubo. Entendi. Sozinho ele não faz efeito. Não adianta a pessoa tomar um colágeno por conta própria. Eu vou rejuvenescer 10 anos. Você não vê. Mas você fazendo os procedimentos, ele ajuda ali, ele vai ajudando aquela roda a girar, entendeu? Então ele ajuda sim. Entendi. O procedimento ele meio que puxa e fala: vem pra cá. Precisa do colágeno para ajudar a estimular mais colágeno. Quando você perguntou do colágeno, já me veio na cabeça, inclusive a gente tem uma gravação de podcast com um professor inclusive nosso de squash, e a gente já tocou nesse assunto, inclusive, antes. Atleta profissional,
tem tudo a ver também com a parte da dermatologia. Esse pessoal precisa de um acompanhamento, às vezes estético também, mas o pessoal fica acabado, né? Você vê atleta de alto rendimento, sofre demais. Por quê? Você sabe por quê? Essa é a minha pergunta. É, Contando com o pessoal de alto rendimento. porque assim, o nosso rosto, ele é feito da camada de osso, né? O esqueleto, e esse esqueleto também envelhece, tá? A nossa mandíbula é desse tamanho, ela vira desse tamanhozinho quando você tem 70 anos. A órbita é desse tamanho, ela fica desse tamanho quando você envelhece. Por isso que você vai derretendo, que você vai perdendo a sustentação óssea. Esse é um. A gente tem os coxins de gordura, como se fosse cheio de almofadinha no nosso rosto, cheio de almofadinha, se você vê todo amarelinho assim. Com o tempo, a gente vai consumindo essa gordura naturalmente. E a corrida, o esporte em alta intensidade, consome isso mais rápido. Então, você tira a gordura, é sustentação. Entendeu? A gordura, você já viu uma pessoa... Eu tenho pacientes, às vezes, que chegam assim, com peso acima, né? Ah, eu não preciso de nada, né? Eu falei, não, você precisa primeiro emagrecer, depois você já vai fazer. Porque a gordura preenche tudo. Sim. Quando Parece você que não tem come... ruga nenhuma, mas é a gordura É que tá gordura. expandindo a pele. Que a gente tem a gente chama de coxinha, como se fosse uma almofadinha de gordura natural, bem-vinda, a gente tem. E com exercício em alta intensidade, a gente consome aquilo. Então, fica como se fosse pele e músculo. Entendeu? Então, você perde a parte bonita do rosto, fica envelhecido, fica com um aspecto como se tivesse cansado. Né? Faz todo sentido. Sim, A sim. gente sabe que esporte de alto rendimento não é para ser saudável, né? Alto rendimento é exatamente Perde isso. toda a gordura, inclusive a boa. Tem uma porcentagem ideal de gordura? Tem vários, talvez, subjetivos no meio ali, mas pensando em saúde ou fazendo um contraponto com estética. Tem um ideal? Não falando do corpo, né? Porque essa parte do rendimento não é a minha área, mas a do rosto não. É meio que sensorial mesmo. Eu palpo e vejo. Porque tem pacientes que com 25 anos têm mais placidez do que uma de 60. Aí é genética. Então eu falo, olha, você tá nova, mas pensando na sua genética, você pode ver que tem alguém na sua família assim, ela tem, meu pai ou minha mãe. Então a gente puxa muito a genética. Então tem pacientes que têm 60 anos, têm a pele super firme e tem umas com 25 com a pele fininha assim, que precisam já começar um estímulo, porque senão ela vai sofrer, ela vai envelhecer pior, vamos dizer assim. Entendi. E o interessante, o que que é? É gerenciar. É você tá bem com 20, bem com 30, bem com 40, para a sua idade, você ir mantendo um padrão e não perdendo. E como que a pessoa tem que fazer para, por exemplo, passar os 20, 30 bem, para chegar depois, quando o corpo já está precisando mais de colágeno e tudo mais, para chegar melhor? O que eu gosto de fazer são pequenas intervenções, porque o paciente de 20, 30 anos não precisa de muita coisa, né? A gente vê na internet, assim, meninas lindas, Não era para precisar, né? lindas, colocando lábio e tal. O que eu gosto muito de tratar nessa época da vida é muito olheira, porque é o primeiro lugar que a gente começa a envelhecer, a gente começa a perder essa gordurinha que ela começa a descer e vir para cá. É o primeiro lugar. Então, a paciente fala assim, eu não tinha olheira, agora eu tenho olheira. Não, é porque você está perdendo essa sustentação. Quando a gente é novinho, a gente tem essa maçã do rosto bonitinha, e depois a gente começa a perder. Vai consumindo, consumindo. Então, a primeira parte que eu faço sempre é a olheira. Às vezes o lábio, quando é muito fininho, alguma coisa assim, eu ajusto um pouquinho. É mais essa parte. E o Botox. Aí que entra o Botox preventivo, que a gente tanto fala. Que é o quê? O Botox, ele paralisa o músculo. Na verdade, é um impulso nervoso. Você aplica, você faz a expressão, eu estou bravo, e seu cérebro entende que você está bravo e manda a expressão de bravo. Quando você corta esse impulso nervoso, você fica bravo e seu cérebro não entende que você está bravo. Então, ele não obedece. Entendi. É só isso, o seu músculo está intacto. A gente não atrofia o músculo, não tira o músculo. E o paciente tem medo, às vezes, né? Ah, mas meu músculo não vai É porque fazer tem um bem. pessoal que parece que tá... E também tem isso, porque eu preciso dessa musculatura aqui, que é o frontal, eu preciso dele ativo. Se a gente paralisa muito, no final das contas, o paciente tem um olhar mais caído. Passa do... Então, tem que ter sempre aquela balança, sabe? De não deixar marcar, mas não tirar toda a movimentação, porque a gente precisa dessa movimentação. Esse frontal, ele movimenta para cima, então ele ajuda a gente a abrir o olhar. Eu não posso paralisar tudo, senão ele cede.
E assim, tem boas práticas dentro tanto o Botox quanto a dermatologia devem ter boas práticas, mas e o bom senso? Porque se depender do bom senso, aí a gente entra num terreno perigoso, né? Existe tudo que você imaginar, desde produtos falsificados a produtos diluídos. Porque às vezes você faz uma toxina maravilhosa e dura 2 meses no paciente. Agora, ele tem que ter a confiança de que eu fiz a coisa certa. É diferente de fazer em algum lugar que seja hiperdiluído, porque o profissional pode fazer do jeito que quiser, compra a marca que quiser, dilui do jeito que quiser, aplica a quantidade, o número que quiser, entendeu? Que entra a confiança que a gente Entra a bastante confiança, aqui. é. A confiança e a ética, né? A ética do profissional. E então é isso, eu falo assim, os pacientes reclamam que hoje em dia não dura tanto mais, depois da Covid, das vacinas, a gente não sabe o que foi, mas realmente hoje em dia a toxina não dura mais como antigamente, é porque a gente vai criando uma resistência natural, né? Ela é uma toxina na realidade. Então, hoje em dia, a gente tenta fazer um tratamento que seja de educação, para o paciente não fazer muitas expressões, mas sabendo que ele vai mexer um pouco e está tudo bem. Porque não tem como a pessoa querer ficar esticada. É até bom, né? Porque é feio aquilo ali. Quando Nunca foi não mexe- bonito ficar totalmente esticado, mas as mulheres principalmente gostam. Então hoje a gente está educando, olha, tem que fazer um preenchimento quando o Botox não resolve sozinho, tem que fazer um laser, um ultrassom microfocado, uma radiofrequência, porque aí ajuda a pele, a flacidez, a deixar o Botox só para a parte muscular. Entendi. Você fala também dessas tecnologias, aí é de leigo mesmo. Eu sei que você tem várias máquinas diferentes na clínica. Como é que a tecnologia do Brasil frente? Isso é tudo importado? O Brasil ele é avançado dentro da É dermatologia? assim, a dermatologia brasileira, eu não sei se não é a melhor do mundo. Jura? Os nossos médicos, eles vão para o mundo inteiro ensinar técnicas. Legal. O mundo inteiro, o mundo inteiro. Os brasileiros estão, assim, super em alta. Porque aqui a gente tem coragem de fazer as coisas. Nos Estados Unidos, eles são proibidos, eles praticamente não podem encostar no paciente, né? Tem muitas leis de... É ambulatório mesmo. exatamente. Então, aqui não, a gente tem estudo científico, tem não sei o que, a gente pega e faz outras. A gente não, né? Estou falando os que fazem as técnicas. Então a gente testa produtos bons, já liberados, eles liberam os produtos, eles fazem. As técnicas são todas do Brasil. Que legal. Não tem ninguém no mundo assim. Essa Eles são síndrome de muito. vira-lata brasileiro, né? Eu sempre gosto de perguntar Mas, nos nichos, como é que é o seu nicho do Brasil? mas olha frente ao mundo? só, você pode ver que a dermatologia do Brasil é melhor quando a gente viaja. É. As pessoas são todas envelhecidas. Isso é Eu verdade. acho que estética, de forma geral, o brasileiro é muito bom, né? Odontologia também aqui é muito forte. Exatamente. É assim, a parte ali do Oriente, a gente nem fala, né? Porque Coreia do Sul, Japão, Culturalmente, elas são muito, muito mexidas, assim. Elas fazem milhões de cirurgias, tudo isso. Mas às vezes não são técnicas que a gente usa aqui. A gente tem muita coisa de lá. A Coreia do Sul, a Israel, eles têm muito laser, muitas tecnologias são de lá. Na Itália também, tem muitas assim. Mas aqui no Brasil a gente já tem tudo. que legal. Mas ainda não são as melhores tecnologias, a gente importa mesmo. Entendi. Entendi. Mas as técnicas são todas daqui. Aqui A gente não. pega o produto, faz as técnicas e A brasileira. devolve com as técnicas Que daqui. legal. Legal. É. É que os profissionais daqui, então, eles acabam se desenvolvendo mais, Sim. mas os equipamentos Normalmente precisam são ser de fora. importados, né? Um negócio que você falou um pouquinho atrás, dando um passo para trás ali, você falou, não sei, a gente não consegue entender o porquê que o Botox, por exemplo, não está funcionando tão bem mais, está diluindo mais rápido. Só que eu fiz umas perguntas para um dentista outro dia, devido ao meu bruxismo. Tá todo mundo falando de bruxismo hoje em dia, porque aí vai estar todo mundo ansioso, tá todo mundo colado no celular, tempo de tela aumentou, falta atenção, tudo aquilo que tá todo mundo conversando agora, já dizer, todo esse papo. Isso chega e reflete no seu dia a dia, porque são pessoas mais novas, né? Então, às vezes, eles ainda não estão sentados ali fazendo um tratamento. Não, eu já vejo na hora, porque o desgaste, o que acontece para mim é o desgaste do dente. O dente todo retinho, sem a ponta do canino, eu já sei que tem um desgaste. E normalmente esse desgaste é pelo bruxismo, um apertamento. A pessoa vai rangendo, vai destruindo o dente. Aí o que acontece? Essa lateral do rosto, que a gente chama de diâmetro vertical, fica encurtado. Aí você pensa, ó, aí vai para mim querendo fazer um preenchimento.
Tem que Aí eu voltar. falo, calma, entendeu? E às vezes eu já faço depois da avaliação do dentista, porque a toxina no masseter é uma técnica, assim, que tem que ser liberado. O paciente tem que estar tratado pelo dentista, molde todo certinho. E às vezes ele precisa dessa toxina para tirar um pouco da força de contração, que é muita ansiedade. Então eu faço essa toxina de acordo com o dentista. Sempre tem. Tem o meu irmão, que é ortodontista, que também é especialista nessa parte de ATM, tem o meu marido, que cuida também. Então, sempre peço uma avaliação e se eles falarem, não, pode fazer a toxina que vai ajudar, aí eu faço. Se não, faço não. Mas é nítido, a gente consegue ver tudo. Já está acontecendo mais. A gente toca nesse assunto bastante aqui, não só falando de saúde em geral, mas a gente fala aqui de negócios. Invariavelmente a gente chega no estresse. Já teve dois convidados aqui que falaram, não, tô com bruxismo. Eu falei, opa, E a pessoa às vezes não sabe. Eu falo, não, mas eu não sou ansiosa. Eu falo, sim, você não tem nenhuma ponta do seu dente. Geralmente é de noite quando tá dormindo, né? É. A pessoa não percebe. Exatamente. Ou então vai por outra queixa, às vezes né, cervical, né, enxaqueca, alguma coisa que leva a pessoa a entender que é bruxismo. quais são as maiores queixas que hoje você recebe na clínica? Eu te falei que o meu nicho é muito segmentado, né? Então eu recebo assim, queixas. A minha maior procura é gerenciamento do envelhecimento. Bacana. Então eu gosto de fazer um planejamento. E aí a paciente não entende, ela só fala assim, eu não tô gostando, tô achando que eu tô assim, meio envelhecida, mas a paciente não entende o que que é. E quando ela fala assim, acho que eu tô precisando de um botox aqui, não é o botox. O pessoal sempre aqui. chuta no botox, né? Aí eu falo tudo que tá te incomodando e eu vou te falar o que que eu acho que você tem que fazer. Porque são coisas diferentes, né? Então, Eu tenho que desmistificar muito, porque o paciente chega com uma ideia, às vezes fala assim, eu não quero injetar nada, eu tenho medo. Eu, calma, que em um lugar específico ele vai fazer toda a diferença. Entendi. Aí é mais essa parte de rejuvenescimento mesmo. Acne, melasma, queda de cabelo, são as partes que eu gosto de tratar. Queda de cabelo entra nisso também, desse negócio, tá todo mundo ansioso, bruxismo. Demais. Sim, a gente que é homem já acontece, mas assim, chegou nos 20 e pouquinhos, eu tenho muito amigo que tá falando, caraca, a gente não é velho desse tanto, não. Aumentou? Mas- É impressão nossa só porque chegou a nossa vez? Não, eu acho que hoje em dia a gente já tem muito mais coisas para se fazer, né? Tem milhões de homens hoje que não são calvos por causa da finasterida. Então, vocês já vieram numa época boa, que já Dá pra existe a tratar. finasterida há 20, 30 anos. Só que a finasterida, ela tem seus efeitos colaterais. E foi depois de muitos anos de uso que eles conseguiram chegar nesse ponto, que assim, que pode haver uma síndrome pós-finasterida. Então, não é assim, inocente. Você usa, se você tiver algum problema, alguma complicação, você para e vai estar tudo bem. Não, hoje a gente sabe que ela pode continuar. Então, tem que ser casos selecionados, né? Porque tem genética também. Então, às vezes, um menino com 18, 20 anos já está com uma calvície acelerada. Esse daí ele tem que tomar, né? O implante resolve a calvície depois ou colocou o cabelo, precisa tomar mais remédio ainda ou resolveu, não vai cair mais? Ótima pergunta. Ótima pergunta, ainda mais para o seu público. Que eu vou falar uma vez só. Essa nosso gerente da DJ mandou perguntar. Ele tá assistindo. É assim, o implante, ele só resolve uma perda específica. Tipo assim, a sua entrada, ele não vai tratar tudo, concorda? A gente vai fazer específico. Se você não estiver tratando um tratamento clínico, oral, ou finasterida, ou minoxidil, ou tópico, você vai fazer o implante aqui e ele vai continuar caindo aqui. Vai ficar mais feio do que tá. Exatamente. E não faz sentido. O paciente, quando ele vai fazer um implante, ele primeiro vai ser tratado clinicamente e depois ele vai fazer o implante e ele vai continuar o tratamento o resto da vida dele. Porque senão vai aumentando. A calvície, ela dá nessa região aqui, né? Essa região toda. Então, o cabelo pode cair inteiro, assim, ó. Tem gente que tem mais a calvície aqui, tem gente que é aqui. Mas se você fizer um implante, você vai tratar a área que você está naquele momento incomodada, mas ela vai progredir, certo? Então, o tratamento tem que ser antes, durante e após. O paciente que fala, não vou tratar porque eu vou fazer um implante, ele não vai ter nem indicação de fazer implante. Porque se for muito difuso, muito irregular, o fio estiver muito fino, ele não tem indicação clínica de fazer.
Então, um tratamento clínico, assim, tipo assim, um produto para passar, desde o começo, 18, 20 anos começou, a gente já começa. Aí, se ele vai ter indicação da finasterida oral, da dutasterida, aí vai ser mais para frente. O ideal, eu costumo passar quando já tem filhos, porque a gente sabe que pode ter alguma questão até de encurtamento de pênis, dificuldade de libido, dificuldade de ereção. É raríssimo? É, mas se acontece com um cara que está com 20 e poucos anos, é o fim da vida dele, É, não é? sim. Então, é uma coisa muito de estética. Sim. Agora, às vezes a pessoa é o que mais incomoda na vida. Então, ela fala, eu quero tomar sim, sabendo que tem. Mesmo sabendo disso. Porque é raro, raríssimo, mas acontece. Entendi. Então, eu costumo fazer tudo que eu posso fazer para não passar finasterida, dutasterida antes do homem ter filhos. Essa é uma conduta minha. Não é proibido. Pode ser com 20 anos. Eu tenho colegas tricologistas que são específicos em cabelo, que já passam desde a primeira vez. Porque falam, não adianta, nada vai segurar. Só que o tópico bem feito, que às vezes a gente faz a finasterida tópica e a minoxidil oral eu gosto muito, e algumas outras coisas tópicas, a gente consegue segurar. Vai ter absorção? Vai, mas é micro. Entendi. Então, hoje em dia, não conseguiu nenhum estudo científico ainda provando que faz tão mal quanto a finasterida oral, entendeu? Mas por que a finasterida causa isso? Tem algum efeito no hormônio? Porque ela impede É como se fosse assim, a causa é a de hidrotestosterona, então a finasterida vai e ocupa esse receptor, não deixa completar o ciclo da queda. Entendi. Então ele fica ali, ocupando. Só que ele está enganando o hormônio. Entendeu? Só que ele é só no local que você... É assim, não é no corpo todo. Você pode ver que o paciente trata a calvície, você tem calvície, você não tem. Você pode ter pelo no corpo. Então, são receptores específicos desse medicamento. Então, achava-se antigamente que era só enquanto está agindo, que está fazendo efeito. Só que hoje em dia a gente sabe que ele faz efeito sistêmico. Entendi. E o pessoal que começou a usar 30 anos atrás, você tem que aprender na marra. Teve que aprender na marra. Alguns Exato. tiveram, outros não, complicação. E até descobrir que tinha a ver com isso, né? Então, hoje em dia, quando a gente faz cursos de cabelo, a gente sempre tem aula com algum urologista. Porque aí ele vem dando a real pra gente do outro lado. Porque é muito fácil eu prescrever. Prescrevo, tá tudo ótimo, o cabelo tá muito bom. Aí ele vem com os dados, ó, tantos homens com queda de libido, não sei o quê, nananã. Então, muitas coisas e que não são reversíveis mais. Então, fez assim, a gente pegar... Aí a gente agora investe mais em laser, em tecnologias mesmo para o cabelo e vai tentando segurar ao máximo. Mas, assim, a gente acha que a cura da calvície já existe, ela só não foi ainda comunicada. Até porque é o muito dinheiro envolvido. O tratamento entendeu? é muito mais lucrativo do que você... Exatamente, é muito dinheiro envolvido, mas vai ser rapidamente. Eu não sei se vocês vão pegar. eu ainda tenho, eu sou um pouco mais novo. Não, mas sabe o que eu falo? Vai mantendo o que tem, porque depois, se for o caso, vai ser um implante aqui na entrada, você está com o resto tratado. O entendeu? plano é esse. Mas, assim, O plano é esse, entendeu? A gente não excluiu o implante, mas você vai estar tratado clinicamente, se precisar, faz onde precisa. a gente fala muito da calvície no homem, que normalmente é o problema mais comum, mas como é que você vê hoje a estética e tratamento dermatológico no público masculino? É mais aceito? Já tinha um estigma antigamente. Eu acho um negócio super comum. Colegas meus hoje, tanto cabelo quanto pele, botox mesmo eu já fiz, mas isso, umas 2 gerações atrás, já não era nem conversado. Homem tem que ter cara de homem, né? Enrugada. É assim, eu acho que tem uma parte que é muito resistente de homens, muito resistente, e tem outros que são mais abertos. Então, uns que são mais abertos, às vezes a esposa que alertou, falou, ai, tá me incomodando. Às vezes eles vão lá falando, não tô enxergando nada, mas ela mandou vir aqui. A mulher que mandou, e eu não sou doido. Ela mandou vir aqui, e aí tá bom, vai lá e faz, e pronto, só obedece. E eles não conseguem nem observar. E tem outros que começam a se sentir, tem 2 públicos masculinos. Assim, o mais novo, que está começando a ficar mais envelhecido do que um colega mais velho. Tipo assim, eu tenho 27 anos, estão achando que eu sou mais velho que um de 40. É quando alguém deu 40 para você, né? Entendeu? Aí começa a ter essa competição, assim, fala, nossa, alguma coisa está errada. Porque é o jeito de envelhecer. É isso que a gente falou. Tem o jeito do coxinho de gordura, tem o osso, tem o tipo de pele, tem a cor, tem a exposição do sol na infância.
infância e adolescência, que só vai começar a fazer efeito visivelmente quando a gente já é adulto. Eu falo que é um boleto que chega depois, entendeu? E aí não tem mais o que fazer, então você tem que correr atrás, fazer laser para melhorar, usar protetor solar, tudo isso. Que é um envelhecimento gradativo, você não percebe. Você vai para a praia, bronzeia, volta, acha que tá bonitinho. Quando você faz 30 anos, começa a manchar. 40 anos, começa a causar rugas. E Isso depois câncer de devido, pele. se você Do mudar os seus sol. hábitos dos 20 e poucos para frente. Total. Porque é um efeito cumulativo. Então, pensa, se você tomou sol 20 anos sem estar... Porque a gente toma a maior parte do sol até os 18 anos, quando a gente é criança, assim, né? Que toma sol, fica na piscina e tudo. Depois é intencionalmente. Você vai se você quiser. Então, se você toma sol 20 anos, aí depois mais 20, vai até 40, mais 20, você vai ter todo aquele efeito cumulativo. Se você tomou até os 20, depois começou a se proteger, quando você chegar nos 70, você vai ter tomado só 20. Entendi. É igual o fumo, igual o cigarro. Entendeu? É melhor não fumar, mas já Já que fumou, melhor para parar. logo, que vai Entendi. diminuindo o dano lá no futuro. Porque senão começa a sair câncer de pele. Em todo lugar. Todo lugar. Aí a paciente fala, mas eu não tomo mais sol. Eu não tomo. Eu falo, mas você tomou. Entendi. Isso daqui é coisa antiga, não é mais atual. O sol é realmente esse vilão da forma que Então, pinta. E aí, passou protetor resolve, não é bem assim. é tanta coisa para falar, né? Meu Deus, a gente vai chegar depois na parte gerencial. É, pode ter demais, Carol. A parte do sol, é ótimo tocar nisso, porque a gente precisa do sol, tá? A gente precisa do sol. Vitamina D, cálcio, músculo, osso, a gente precisa. Só que a gente já toma sol em algumas áreas do corpo sem a gente querer, que é com o rosto, esse fica descoberto decotezinho aqui da camisa do homem, você acha que não, mas quando ele tem 70, é aqui que aparece. É tudo enrugado, manchado e o resto branquinho, nesse decote. E braços, né? Porque é onde a gente dirige. A gente mora num país tropical, a gente mora em Brasília, que é 1.000 metros da praia, do mar. Então, o sol vem aqui com tudo, entendeu? Então, enquanto você vai para o trabalho e volta, sai para a academia e volta, você já está pegando sol para câncer de pele no futuro. Só que o resto do corpo não, está protegido. Então, o que você tem que fazer quando você vai correr? Passar protetor onde você já toma muito sol, que você, mesmo passando o protetor, você está ali exposto. E usar um short, usar um top, no caso de mulher, entendeu? Pegar sol onde você fica coberto o dia todo. Ah, então você aumenta a exposição onde você nunca toma Exatamente. e protege onde você sempre toma. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, essa região das Pessoal com o costas... braço branco aqui. Aí eu vejo as mulheres caminhando de calça legging e blusa cavada. É exatamente o jeito mais errado. Porque ela está pegando sol exatamente onde ela pega para dirigir. O que ela tem que fazer? Usar camiseta ou blusa, né? Dependendo do sol, que às vezes a pessoa já é com a pele muito fotodanificada para usar camiseta. Mas se ela usar camiseta e um short, uma bermudinha curtinha, é o perfeito. Ainda se quiser colocar assim por dentro e ficar a barriga de fora e as costas, perfeito também. E outra coisa, a gente não precisa de muito sol. A gente precisa, tipo, meia hora por dia. Só que a gente não pega meia hora por dia. Aí não adianta você chegar no final de semana e torrar no sol. Não funciona assim a conta. Não substitui. Entendi. Às vezes a pessoa passa o ano todo aqui em Brasília, vai pro verão, vou pegar sol. Volta toda preta. Aí, sabe Toda queimada. aquela queimadura que às vezes dá bolha? É o primeiro item que a gente pergunta quando tem um melanoma. Já. Melanoma é aquele câncer mais perigoso que existe, que é o que mais mata, é maligno, dá metástase e tudo. Você já teve alguma queimadura do sol com bolha? Minha Pronto, nossa, é o primeiro. Quantas que pode ter? Entendeu? Só foi uma vez. Então, assim, o melhor é você usar protetor. Eu falo assim, eu vou pra praia, como é que eu faço com meus filhos? Eu passo 50 no rosto e 30 no corpo. E reaplico. Porque você acha que você tá bem, só que você vai na praia, você volta, acabou. Já saiu. Eu gosto daquele spray que você pode aplicar na pele molhada. Vocês já viram? Não. Tem um spray 30 ou 50 que pode reaplicar na pele molhada. Então, assim, Saiu já. meu marido, meu filho, eu já passo molhado mesmo, pronto, já tá pronto.
E isso aí a gente tem que. É chato ir para a praia? É, mas você não quer ir para o sol, não quer ir lá, ficar na areia, pegando sol, então você tem que fazer o dever de casa. Até porque quando você não faz, te incomoda, é ruim ficar queimado. Ah, com certeza. É muito ruim. Eu estava no Rio de Janeiro agora, vendo os gringos, meu Deus Você deve morrer, né? do céu. Eu tenho vontade de falar, deixa eu passar protetor em você. Os gringos que moram lá na Meu Finlândia, Deus do cara céu. branco igual leite. Os gringos, aí você encontrou o João Paulo lá. E tem um horário assim que é melhor para tomar sol? Então, o horário para vitamina D é o pior horário que existe, mas é o pico do UVB, que é de 10 a meio-dia mesmo. Esse é o melhor horário para tomar sol. Não, para tomar sol para vitamina D, aquele de Sim. saúde, entendeu? Mas se você quer correr, se você quer fazer algum esporte ao sol, você foge desse horário, porque é o horário do câncer de pele. Sim, porque às vezes você fica muito tempo. também Exatamente. exposto, né? Então você vai de manhã e vai à tarde, porque aí você tem muito UVA e não UVB. O UVA, que são das extremidades, ele envelhece, ele mancha, rugas, mas ele não é o do câncer de pele, não é o da queimadura, entendeu? Ele envelhece, mas ele não é o mais grave. E outra coisa, essa luz de dentro de ambiente interno, ela também é prejudicial. É a luz Tem que visível. passar protetor até ficar no escritório, né? No seu caso, no caso de vocês, porque nós, mulheres, se a gente usar qualquer maquiagem, já cobre, porque faz uma proteção física. Então, assim, quero trabalhar à noite, quero ficar à noite, tem que passar. Teria, né? Não. E quem tem melasma, porque às vezes homem também tem melasma, vocês já viram aquelas manchas? Sim. Não, Então- eu vi umas fotos, eu comecei a passar protetor solar exatamente por isso, porque eu li em algum lugar, depois eu É. botei pra você, eu falei, até no escritório. Então, mancha e envelhece. Essa luz de escritório não causa câncer de pele, mas ela envelhece e mancha. Também é ruim, né? Claro. Sim. Bom, Carol, a nossa produção já deu um sinal bem ali. Acho que vai ter que ter. Ai, que ótimo! Acho que vai ter que- Quebrei da parte empresarial, adorei. Você só vai ter que voltar para Olha, o completo eu vou disso. falar para quem estiver seguindo a gente é o seguinte: o que precisar, dúvidas da minha parte empresarial, pergunto para vocês. Se tiver algum médico aí querendo saber Já. a parte de gestão, chama a gente. Pronto, vocês já sabem tudo, controlam tudo. Os apresentadores estavam mais preocupados em entender da calvície do produtor. Carol, para o pessoal que não conhece seu trabalho, onde que o pessoal que está assistindo nosso podcast pode te encontrar, redes sociais, onde é que é o seu consultório? Meu consultório é aqui em Brasília, né? Aqui na Asa Sul, ali na Asa Sul, na 616, no edifício Linha Vita. E me encontram no Instagram, que é a doutora Carolina Barros. Filho. Tá. Legal. Então, obrigado, Carol, pela sua presença, compartilhar seu conhecimento e com certeza vamos chamar você de novo. Pessoal, Obrigada a você. muito obrigado, viu? Até a próxima. Valeu. Obrigada.